E rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no que o Jorge Jesus falou aqui, né, ex-técnico do Flamengo, no que ele falou aqui sobre o Flamengo, né, ele deu entrevista no Jogo Aberto, né, vamos dar uma olhada. Isso aí. Bom, quem tá super bem falando e deu uma entrevista pra Band exclusiva, o Jorge Jesus, que mora no coração dos flamenguistas, que teve uma passagem muito vitoriosa, muito positiva aqui no Brasil. E ele comentou sobre a questão física do Neymar, que também, será que ele tem esse sonho de dirigir a seleção brasileira agora aqui no Jogo Aberto? E será que vamos ver o Jorge Jesus na seleção brasileira? Acho que seria uma boa, hein? 13 meses, um pouco mais de um ano. O suficiente para Jorge Jesus ficar marcado na história do Flamengo. Entra técnico e sai técnico e o questionamento é sempre o mesmo. Será que um dia ele volta? Acho que é possível, não sei quando. Aliás, eu numa rede social que eu tenho, que é o meu Instagram, 80% são fãs brasileiros que me acompanham. O Mister está sempre de olho no trabalho do pupilo, Filipe Luís, no comando do rubro-negro, mesmo morando na Arábia Saudita. Eu continuo a falar muito com o Filipe. Agora não, que ele foi para os Estados Unidos fazer a pré-temporada. Portanto, ele já quando era jogador, ele sabia o que é que queria ser. Ele sabia que ia seguir a carreira de treinador. E foi à procura daqueles treinadores de referência para ele, que lhe mais pudesse dizer alguma coisa em função da ideia dele. Ele sabe o que quer, é um jovem treinador, por muito que a gente saiba o que quer, os primeiros anos não é fácil. O português abriu caminho para os conterrâneos fazerem história aqui no Brasil, como Abel Ferreira e Arthur Jorge. Ele foi um jogador, fez um bom trabalho de princípio no Palmeiras, como o Arthur Jorge agora fez no Botafogo, como eu já tinha feito antes, não é? Eu fui o Pedro Álvares Cabral a chegar ao Brasil em termos de futebol. Eu ganhei o Estadual, a Libertadores, a Recopa, a Supercopa, o Campeonato Brasileiro, ganhei tudo. Só não ganhei o Campeonato do Mundo. Foi por pouco. Hoje o treinador faz sucesso na Liga Saudita como técnico do Al Hilal e está envolvido em uma polêmica. Não inscreveu Neymar na Liga. Por isso, o jogador deseja encerrar o vínculo com o clube árabe. O Neymar é o superstar, é a superestrela. Que infelizmente para ele e para mim não tive a sorte dele estar tanto tempo em competição comigo. Há 15 meses que ele teve uma lesão grave, está a tentar recuperar. Na Liga Saudita não está, porque nós temos um número de 8 estrangeiros e neste momento para ele poder ser inscrito é preciso tirar alguém neste caso, da inscrição, para além da administração e o PAF também, são eles que têm sempre a primeira decisão. No meio do ano, com o Al Hilal, Jesus vai disputar o Super Mundial de Clubes. Eu penso que o Mundial de Clubes vai ser um êxito e vai ser o Mundial, na minha opinião, a long time, vai ultrapassar o Campeonato do Mundo do que as seleções, porque o adepto de qualquer clube do mundo é mais apaixonado pelo clube que pela seleção. Falando em seleção, o técnico não esconde o sonho de treinar a seleção brasileira. É um sonho trabalhar numa seleção, eu continuo a dizer, tem dos melhores jogadores do mundo, e que em 26 vai fazer um campeonato do mundo com muita qualidade, porque esta nova geração de jogadores e também com a recuperação do Ney vai fazer uma seleção muito forte e tem tudo para voltar a ser campeão do mundo. E não podia faltar um recadinho especial. Renata, estou em olho em você, eu vejo os seus programas,
agora já não faço parte do Flamengo, mas estou sempre atento. Ai, gente, que honra receber um recado especial do Mister Jorge Jesus. Realmente, a impressão dele é mais do que positiva aqui no futebol brasileiro. O que ele fez com o Flamengo, a categoria daquele time, a maneira como ele uniu craques e transformou tudo isso em títulos, até hoje é reconhecido. E por isso, muito obrigada pelo carinho, Jorge Jesus. Eu quero perguntar para você, seria um nome ideal para a seleção brasileira, sem querer mexer com Dorival Júnior, mas pensando numa possibilidade, num futuro, você apostaria em Jorge Jesus se fosse presidente da CBF? Eu acho que ele, no mínimo, deveria ser cogitado. Hoje, se a gente fosse olhar para um estrangeiro, não tem como, né? A gente teria que olhar para o Abel Ferreira pelo que ele faz aqui no Brasil e na América do Sul. Agora, se a gente fosse olhar, os portugueses, eles estão há muito tempo trabalhando aqui no Brasil, né? E com êxito, alguns, né? Não todos, mas os poucos que vêm aqui e têm êxito, a gente exalta, Que o diga o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, exato, o que foi o mais recente, que fez o mesmo que o Jorge Jesus, inclusive. É que o Jesus sai do Flamengo, aí depois ele vai para o Benfica naquele momento e tal, mas depois consegue recordes e recordes no Al Hilal, e fazer o que ele está fazendo no Al Hilal é difícil em qualquer liga do mundo. Então, assim, ele já mostrou a sua capacidade. E é um cara que conhece o futebol brasileiro e gostaria, tá? Todo mundo que conversa com o Jorge Jesus sabe que ele tem esse sonho, até porque nenhum estrangeiro comandou a seleção brasileira, que é até hoje a seleção mais campeã da história do futebol. Então, eu acho que ele, no mínimo, deveria ser cogitado. E eu acho que já mudou um pouco, não só da CBF, mas o pensamento do torcedor, aquela resistência, né? Será que vale a pena ter um estrangeiro? Eu acho que a gente já reconsiderou isso mais do que anteriormente. Deixa o Dorival trabalhar, mas em algum momento eu acho que um estrangeiro vai acabar parando lá. E o Jorge Jesus tem que estar entre os cotados. Bom, da tranquilidade, da calmaria, a gente vai falar de polêmica. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. E assim, na minha opinião, né, eu acho que não tem como. Ele teria que ser cotado ali, né, pelo menos, para ir para a seleção, porque o cara fez história aqui no Brasil e simplesmente não tem como. Ele tem que ser cotado, no mínimo, igual o Chico Garcia falou aí, porque é um bom treinador, fez história no futebol brasileiro e continua fazendo, né, lá no Al Hilal. E é isso. Esse foi o vídeo e eu acho que é um bom nome, ótimo nome, né, aí realmente para a seleção brasileira. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Todo dia tem vídeos aqui novos. E é isso. Se inscreve.